Eu sei que não é nada fácil escrever um artigo, ainda mais para quem está começando, que quer escrever um artigo aí, o primeiro artigo, ou está engatinhando aí nos artigos. Eu já passei por isso. Depois aí de ter escrito vários artigos e ter entendido algumas coisas que precisam existir dentro de um artigo, resolvi fazer esse vídeo aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com os artigos. E é muito gostoso quando você escreve um artigo, coloca no seu blog, ou dependendo se for um artigo ou qualquer coisa, um e-mail, que as pessoas falam, nossa, esse conteúdo ficou legal, esse conteúdo ficou dinâmico, esse conteúdo ficou fácil de entender, as pessoas comentam e o feedback dessas pessoas te motiva e é uma coisa boa assim. Então quero falar hoje aqui coisas essenciais que precisa ter em um artigo e os cuidados que você deve tomar. Bora? 5 dicas para fazer um artigo irresistível. Um artigo que vai cativar as pessoas, que vai se envolver com as pessoas. Mas, além dessas 5 dicas, eu preparei também um bônus. Eu não coloquei aqui no título desse vídeo porque eu sei que as pessoas que entraram aqui nesse vídeo querem de fato aprender a fazer um artigo. Então eu deixei esse bônus para o final, e aqueles que ficarem até o final deste vídeo vai desfrutar deste bônus maravilhoso que eu deixei para o final. E antes de começar, quero pedir gentilmente para você se inscrever neste canal. Vai lá, se inscreve lá, vou esperar. Se inscreve no canal, dá um like e ativa o sininho. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado em primeira mão e assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Eu já passei vários bocados para escrever um artigo e sei o quanto é difícil. Assim, eu parava na frente do computador, eu pesquisava, eu tinha várias ideias e não conseguia colocar em prática, não conseguia escrever o artigo porque tinha, sei lá, medo do que eu ia escrever, que não ia ficar bom. Mas eu superei isso aí e eu comecei a entender assim o que a inteligência para eu comecei a ter a inteligência para escrever um artigo. E escrever um artigo de qualidade não é fácil. Escrever um artigo que cativa as pessoas não é fácil. Então, para isso, eu fui descobrindo formas inteligentes para colocar em cada um dos meus artigos. E aqui eu vou te falar 5 dicas, depois vai ter o bônus. A primeira dica é colocar paixão naquilo que você está fazendo. Primeiro você precisa de um alinhamento. Que você vai escrever, precisa de um alinhamento, precisa de um objetivo. E você coloca muita paixão naquilo ali. Porque não adianta nada você tá desmotivado, tá desanimado, você tá cansado e você pegar e começar a fazer o rascunho de um artigo ali desmotivado, com a cabeça longe. Então não, você precisa estar assim, com muita vontade de estar fazendo aquele artigo precisa estar, aquele assunto precisa estar no seu coração. Você precisa estar com, deixa ali a sua emoção, deixa a sua paixão e o amor neste artigo que você está fazendo. Então, primeira coisa, tenha paixão no que você está fazendo. Segunda coisa, o título do seu artigo, ele, na verdade, ele vai mandar muito. Ele acho que é o que mais manda para a pessoa, pelo menos, clicar no seu artigo. Já teve vezes que você procurou no Google por um determinado assunto, e depois que você procura por determinado assunto, você torce, talvez você está conversando com um amigo sobre algum assunto e você quer tirar uma dúvida ou responder alguma pergunta que ele fez e você não sabe, você pesquisa no Google e você torce para encontrar um título que vem de encontro objetivo exatamente com o que você procurou. Então, a dica que eu dou para o título: primeiro você vai encontrar palavras-chave sobre o artigo que você quer escrever. Por exemplo, quero escrever sobre como fazer um bolo de cenoura em 30 minutos. Como fazer um bolo de cenoura em 10 minutos. Só um exemplo aqui, não tem nada a ver. Então, como fazer um bolo de cenoura em 10 minutos. Fazer um bolo de cenoura é uma palavra-chave. Tá? Talvez a pessoa está procurando como fazer um bolo de cenoura. Ela encontra lá um título que seja como fazer um bolo de cenoura em 10 minutos, em 15 minutos. Nossa, ela entra nesse artigo porque chamou a atenção dela. Então é um título objetivo. Não precisa ser um título assim muito longo, porque até os mecanismos de busca do Google, eles condenam um título muito longo. Quando você vai fazer o SEO do seu artigo, aparece lá que o título está muito longo e fica mais difícil do Google posicionar o seu artigo. Então, um título com uma palavra-chave
e que seja objetivo, seja direto. Para as pessoas que estiverem interessadas mesmo, elas serem impactadas com o seu, já com o seu título. Não adianta nada você ter um belo de um artigo, um belo de um conteúdo, mas o título for xoxo. As pessoas não vão clicar e não vão ver aquele belo conteúdo que você tem. Capricha no título, tá bom? Terceiro, dentro do seu artigo, modere o tanto de palavra-chave que você vai usar. Porque para você posicionar bem, ter um bom SEO dentro do seu artigo, você precisa colocar as palavras-chave no decorrer do seu texto. Mas não enche o seu texto com a palavra-chave, porque senão fica assim, um texto meio sem pé e sem cabeça. Por exemplo, estou falando do bolo de cenoura, então, como você deve fazer o seu bolo de cenoura em 10 minutos, para você não queimar o seu bolo de cenoura, você vai colocar no forno o seu bolo de cenoura tantos minutos, assim, 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 e como você vai, entendeu? Toda hora repetindo bolo de cenoura, bolo de cenoura, bolo de cenoura, você está repetindo a palavra-chave. Porém, você está deixando o texto assim, meio que sem profissionalismo, um texto sem pé e nem cabeça. O Google vai condenar esse seu artigo e também não vai posicionar. Então, coloca lá, uma vez coloca bolo de cenoura, aí daqui a pouco você coloca uma frase que tem bolo de cenoura, mais para o meio. Não dá para eu falar um número exato, porque depende do tanto de palavras que vai ter o seu artigo. Mas modere para não ficar em todas as frases, assim, bolo de cenoura, bolo de cenoura, bolo de cenoura, bolo de cenoura, para não ficar chato também. Então modera as palavras-chave, mas precisa existir porque ajuda o Google a colocar o seu artigo mais para cima no resultado das buscas. Quarta dica, e muito importante, faça da sua gramática algo belo. Escrevendo meu artigo e acabo colocando lá problema. Problema tá certo. Problema. Problema. Então você colocar ali palavras erradas, faltar ponto, faltar vírgula, ter vírgula onde não precisa. Então isso faz com que o seu artigo fique ruim, fica sem profissionalismo nenhum o seu artigo. Talvez pode acontecer de você procurar no Google e ter um errinho ou outro, mas temos que tomar muito cuidado. A gramática precisa ser pelo menos perfeita, tá? Ali, coloca bastante paixão nisso que você vai fazer e pesquisa. Quando você for colocar uma palavra, se você não sabe se essa palavra tem acento ou não, pesquisa antes e aí você coloca essa palavra. Ou se não, você pode fazer até o seu artigo em um Word, né, onde vai já mostrando as palavras que tem acento, onde tem vírgula, onde não tem, e aí depois você coloca para o seu WordPress, para dentro do seu artigo, onde você vai colocar para dentro do seu site, mas que tenha uma boa gramática, que tenha sentido mesmo que você está falando, que esteja dentro das regras do português. Quinta dica, saiba utilizar bem os caracteres especiais, né? Você colocar um ponto de interrogação, colocar uma pergunta ali, faz com que o artigo interage mais com o leitor, colocar um ponto de exclamação, um hífen, tal, alguma coisa assim. Isso faz com que fique mais contagiante o seu artigo, para que o leitor se envolva mais com o seu artigo na hora da leitura, que ele seja mais dinâmico. Seu artigo precisa ser mais dinâmico. E cuidado para você não colocar muitos caracteres também. Então, por isso, modere os caracteres. É interessante que tenha, mas que não tenha muito, né? Uma hora ou outra lá você coloca um ponto de interrogação, faz uma pergunta, faz uma exclamação, coloca 2 pontos, alguma coisa assim. Então, precisa ter, mas não pode ter muito. Bom, então se você chegou até aqui, agora é a hora dos bônus. Na verdade, eu fiz um bônus, mas com vários outros bonuzinhos dentro. Seria o quê? Uma sexta dica? Então vamos lá. Sexta dica. Tenha foco no que você vai escrever. Se você vai escrever sobre uma receita de bolo de cenoura, que é o que eu estava falando aqui no início, talvez no decorrer de você estar escrevendo ali o seu artigo, você vai tendo outras ideias, você vai tendo várias ideias, e vai nascendo ideias na sua cabeça, e de repente você começa a puxar algumas dessas ideias e colocar dentro do seu artigo. E aquele foco que você tinha de passar a receita começa a fazer curvas. E aí começa a perder o foco. Isso acontece, e eu já abri alguns artigos no Google, eu já pesquisei coisas no Google, nas quais eu comecei a ler e vi que o negócio saía do rumo, ficava meio que sem pé, sem cabeça, e eu já fechava o artigo. Então isso faz com que o seu leitor, vaza do seu artigo. Isso aí não pode ter, tenha foco.
Está falando sobre o bolo? Fala sobre o bolo e ponto. Encerra aquele artigo e depois você fala, ó, tem um outro artigo aqui que eu falo sobre isso, 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 isso. Tá? Então tenha foco, não saia do foco, não fica colocando várias ideias. Talvez é interessante fazer uma observação ou ter uma menção, dependendo do conteúdo que você vai fazer, mencionar algum livro, algum vídeo, alguma coisa assim, mas que esteja dentro do seu conteúdo. Você entrega o seu conteúdo de forma focada para você não perder o seu leitor para ele chegar até o final do seu artigo. Então essa aí é a primeira dica do bônus. E vou dar mais uma dica do bônus, que é apresentar em primeira mão no seu artigo. Então você iniciou lá o artigo, apresenta em primeira mão um motivo pelo qual o seu leitor deve ler o seu artigo. Depois do título, bem chamativo, bem focado, um título bem elaborado. Primeiro parágrafo ali, então você fala assim para o seu leitor: olha, neste artigo você vai encontrar uma dica especial para você fazer um bolo de cenoura, assim, 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 e com certeza você vai conseguir, tal, alguma coisa desse tipo. Você entrega o motivo pelo qual essa pessoa precisa ler o seu artigo. E também escreve o que ela vai encontrar no seu artigo, o que vai ser útil para a vida dela, aquele artigo, né? Para que ela tenha vontade de ler o seu artigo, para que ela fique curiosa em ler o seu artigo até o final. Então é muito importante que você primeiro motive a pessoa a ler o seu artigo. Faça alguma comparação, alguma coisa e manda ela para o seu artigo, e depois é só focar no conteúdo e bora. Terceira dica aqui dentro dos bônus: faça um artigo escaneável. O que seria um artigo escaneável? Não vai fazer um parágrafo com 5, 6 linhas para dar um ponto, né? A pessoa cansa de ler, talvez se ela estiver lendo no celular, então no móvel, assim, aquele parágrafo que no computador ficava 5 linhas, vai ficar desse tamanho no celular, vai ficar um negócio enorme. Então precisa ser escaneável. Fez uma frase, fez ali um parágrafo com 2 linhas, ponto. Vai para outra. Fez um parágrafo, entrega aquele conteúdo ali, ponto. Entrega outro, ponto. Então escaneável fica bem melhor de ler e faz também com que a pessoa leia o seu artigo do começo até o fim. Fica muito mais fácil, muito mais dinâmico. Olha aqui, essa foi as 5 dicas e os bônus para você escrever um bom artigo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e deixa seu comentário aqui se eu te ajudei de alguma forma a escrever esse artigo. Não se esqueça de me seguir também no Instagram, vanderrocha_mkt, tudo junto, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima.